prosseguindo no estudo de história da igreja, o item 27 do material didático, agora vamos falar sobre Gregório VII. Gregório VII, ele é o homem que vai conseguir elevar a Igreja Católica a um status reconhecido pelos imperadores como superior ao imperador. Nós vai ter um período até de desentendimento, briga, mas ele vai ser conhecido na história pelos católicos como Gregório Grande, porque ele vai se desentender com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que antes os papas se colocavam no mesmo patamar que o rei, que o imperador. Só que os papas querem ultrapassar os imperadores e isso vai gerar conflito. E Gregório VII vai ser o homem que mais vai bater o pé na história do catolicismo, né? Por isso os católicos chamam ele de o Grande. Bom, o comentário prossegue. Em 1075, o Papa Gregório VII lançou 27 afirmações sobre o poder papal. 4 delas merecem destaque. Segundo essas afirmações, o Papa é o único que deveria ter os pés beijados por todos os príncipes. Ele pode depor os imperadores. Olha só que autoridade que esse homem está assumindo, porque o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, ele está dizendo, olha, eu posso depor você. Terceiro, o único que pode convocar sínodos. Por quê? Porque os imperadores, eles influenciavam, eles escolhiam bispos, escolhiam arcebispos, e acaba que, como ele escolhia esses arcebispos, ele já escolhia pessoas da sua política, e ele convocava sínodos e poderia, então, determinar doutrinas. O imperador do Oriente, ele controlava a Igreja Ortodoxa, e ele organizou sínodos, proibiu imagens de escultura, ele criticou o Papa, ele tentou até proibir o Papa de ter imagem de escultura, né? Mas o Papa conseguiu escapar dessa pressão. Bom, em quarto lugar, a Igreja Romana nunca errou, nem nunca errará pela eternidade. Inacreditável, né? Mas até hoje eles acreditam nisso, e inclusive na época eles defendiam, e foi confirmado posteriormente, no ano 1075, eles ainda não definiam assim, mas o Papa hoje, ele é considerado, e a Igreja Católica considera todos esses papas do passado como infalíveis quando eles estão decidindo questões doutrinárias, ok? Como essas que ele está aqui decidindo, é uma questão doutrinária. Ele se colocar como o único entre Deus e a humanidade, ok? Porque até então o imperador, ele era também aquele que Deus falava com ele no mesmo nível do Papa. E vai ser Gregório VII que vai conseguir mudar isso. Bom, eu coloquei uma citação aí, né, desse conflito, né, na revista Super Interessante, que ele diz: o adversário seguinte dos papas surgiria na forma de um ex-aliado. Na época, a segurança do Estado Pontifício era mantida por tropas do Sacro Império Romano, fundado por Carlos Magno, filho de Pepino. Em troca da proteção, os imperadores exerciam uma pesada influência sobre a Igreja. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu protejo, porque teve caso de impérios, até os árabes atacarem Roma. E aí o imperador vinha com seu exército. Depois o Papa organizou um exército para ele, mas não era um exército tão grande. Então, em alguns casos, ele pedia ajuda dos exércitos dos imperadores, tá ok? Então, eles davam exército, mas ele diz, eram relações políticas. O Papa, como eu disse para vocês, sempre foi um político. A Igreja Católica sempre foi uma instituição política, político-religiosa, como foram também os protestantes. Lutero era um político. Calvino, ele era como um prefeito de uma cidade,
Tá bom? Era a união da política com a religião. E essa é a religião de Babel. Por quê? Porque Nimrod, ele era o político, ele era o imperador. Tá ok? E ele também era o representante, né, desse culto. Ele era o sacerdote representante desse culto. O mesmo acontece com os imperadores. Só que a partir de agora, o que o Papa consegue? Ele vai conseguir unificar em uma só pessoa. Ele vai ser, tá ok? A maior autoridade. Então ele vai estar como imperador e como o sacerdote. Ele é o pontífice máximo. Esse título, lembre-se, quem tinha esse título era Constantino. O Papa dos dias de Constantino, eles dizem que era Papa, não era oficial ainda, né? Mas o, entre aspas, Papa Silvestre, ele não era o pontífice máximo da Igreja Católica, entre os católicos e Deus. Constantino era o pontífice máximo. E lembre-se também que Constantino, em paralelo, ele era também sacerdote, o pontífice máximo da religião pagã. Ou seja, ele era sacerdote, ele era o pontífice máximo do Deus dos católicos e ele era pontífice máximo do demônio. Isso é inaceitável, mas a história comprova. E até a morte dele, ele era o pontífice máximo da Igreja Católica. Depois os papas adotaram esse título. A citação prossegue. Na prática, o líder da cristandade era um pau-mandado. Em 1073, surgiu um papa disposto a virar o jogo. Baixinho e de voz aguda, Gregório VII tinha um temperamento tinhoso, que lhe rendeu o apelido de Santo Satanás. Isso eu estou citando como um artigo, né? Ok? Em um decreto famoso, determinou que os pontífices não só tinham o direito de legitimar soberanos, como também podiam depô-los. E declarou que o Papa não era só o líder da Igreja, mas o Senhor do mundo. Isso enfureceu Henrique IV, soberano do Sacro Império Romano. Sem pestanejar, Gregório o excomungou. A excomungação era uma ferramenta poderosa. O excomungado ficava proibido de ir à missa e receber sacramentos. Num tempo em que a religião estava entranhada na vida cotidiana, essa punição era terrivelmente pesada, diz a historiadora Andréia Frazão, especialista em igreja medieval. No inverno de 1077, Henrique foi pedir perdão nas portas do castelo de Canossa, na Itália, onde o Papa se hospedava. O Santo Satanás, como a revista chama, né, o obrigou a esperar 3 dias na rua, debaixo de neve, antes de absolvê-lo. Eu acho... Bom, a revista, ela descreve isso daqui, e depois nós vamos estudar com mais detalhes essa briga desses dois personagens e o que ocorre. Esse Henrique, ele perdeu o respeito até dos filhos, porque quando o Papa dizia, ele é um maldito, a alma dele vai ficar no purgatório, ele está excomungado, não tem salvação para ele. Aquelas pessoas que viam o imperador, o rei, como um representante de Deus, elas falaram, ele não é mais representante de Deus. E acredite, nós veremos mais à frente. Até os filhos de Henrique se revoltaram, fizeram uma rebelião, tentaram depor ele, não conseguiram, mas fizeram uma rebelião, tudo como resultado da descrença que eles ficaram em relação ao pai, por ele ter sido excomungado pelo Papa. Para você ver o poder da excomungação de um Papa, como as pessoas seguiam essa religião. Era uma cegueira espiritual mesmo, né?